Davi e Golias, a batalha que mudou a história. O sol nasce sobre o vale de Elá. A névoa da madrugada ainda se dissipa quando o exército de Israel se levanta. Mas, em vez de coragem, o medo domina cada rosto. Cada guerreiro segura sua espada, mas ninguém ousa avançar. 1 Samuel 17:3. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. E então o trovão se faz ouvir, mas não é um trovão comum, é uma voz, grossa, carregada de arrogância, uma voz que ressoa entre os montes, fazendo os guerreiros de Israel estremecerem de medo. 1 Samuel 17, 4-7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, com altura de 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros. Trazia um capacete de bronze sobre a cabeça, vestia uma couraça de escamas de bronze, e o peso da couraça era de 5.000 siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um escudo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tear, e a ponta da lança pesava 600 siclos de ferro, e o seu escudeiro ia adiante dele. Ali estava ele, Golias de Gate, um monstro de carne e aço. Sua armadura brilha ao sol. Seu capacete cobre apenas parte de seu rosto, revelando um olhar de puro desprezo. Seu escudo é tão grande que precisa de outro homem para carregá-lo. Seu porte é sobre-humano e sua voz é ensurdecedora. 1 Samuel 17, 8-9. Por que saem e se posicionam para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem e mandem-no lutar comigo. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, nós seremos seus servos. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Um silêncio sepulcral domina o vale. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Apenas o som do riso de Golias. Israel, o povo escolhido, o exército do Deus vivo, está paralisado pelo medo. 1 Samuel 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E agora eu te pergunto: quantas vezes na sua vida você já se sentiu assim? Quantas vezes um problema pareceu grande demais, assustador demais, impossível de vencer? Você já se sentiu como esse exército, paralisado pelo medo? Mas então, entre os soldados acovardados, entre os olhares de desespero, um jovem caminha pelo acampamento. Ele não veste armadura, não segura espada, não tem nada além de uma bolsa de provisões. Ele não veio para lutar. Ele veio apenas para trazer pão a seus irmãos. 1 Samuel 17, 17-18. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva agora para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao comandante da sua unidade. Vê como teus irmãos estão e traze-me notícias deles. Davi não entende. Por que estão todos com medo? O que está acontecendo? E então ele ouve a voz do gigante. Ele vê o terror no rosto dos homens de Israel. Mas, diferente dos outros, Davi não sente medo. 1 Samuel 17, 26. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os soldados olham para Davi com descrença. Cale-se, menino, você não sabe do que está falando. Esse é Golias, o matador de homens, o terror de Israel. Mas Davi não se intimida. Ele não vê um gigante invencível. Ele vê um homem afrontando Deus. 1 Samuel 17, 32. Ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Saul hesita. Como pode um menino enfrentar o maior guerreiro que os filisteus já tiveram? Você não pode lutar contra esse gigante. Você é apenas um jovem.
Ele é um guerreiro desde a juventude. Mas a resposta de Davi não veio da lógica, veio da fé. 1 Samuel 17:37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará das mãos deste filisteu. E aqui está uma lição poderosa. Davi não confiava em si mesmo. Ele não confiava na força de seu braço ou na habilidade com armas. Ele confiava no Deus que já o havia livrado antes. O mesmo Deus que o protegeu no campo o protegeria no vale. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi não era o mais forte, não era o mais experiente, não era a escolha óbvia, mas era aquele que confiava no Senhor. E por isso, Deus o escolheu para mudar a história. Amanhã amanhece fria no vale de Elá. O orvalho ainda cobre as folhas quando um exército inteiro se levanta, não para lutar, mas para tremer diante de uma única voz, uma voz que ecoa, como um trovão entre as colinas, zombando, desafiando, humilhando. Por 40 dias o mesmo grito ecoa, paralisando todo um povo. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que saem e se posicionam para a batalha? Não sou eu filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham um homem e mandem-no lutar comigo. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, nós seremos seus servos. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Ali estava ele, Golias, o campeão dos filisteus, um monstro de carne e aço. Seu escudo era tão grande que precisava de um escudeiro para carregá-lo. Sua lança, mais pesada do que qualquer homem comum conseguiria erguer. E sua arrogância, maior do que qualquer coisa no campo de batalha. 1 Samuel 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espanto, medo, terror. Por 40 dias Golias caminhava até o centro do vale e desafiava Israel. E por 40 dias ninguém se movia. Ninguém ousava responder. Ninguém acreditava que poderia vencer. Até que um jovem pastor apareceu. 1 Samuel 17:16. Durante 40 dias o filisteu se aproximava, de manhã e de tarde, e tomava posição. Enquanto os guerreiros viam um gigante invencível, Davi via um homem mortal zombando do Deus vivo. Enquanto os soldados viam uma batalha impossível, Davi via uma oportunidade para que Deus fosse glorificado. 1 Samuel 17:26. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A resposta de Davi foi simples, mas cortante como uma espada. Invencível para quem? Gancho. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já acreditou que um problema era grande demais? Quantas vezes permitiu que o medo paralisasse sua fé? Enquanto todos se escondiam, Davi caminhou até a linha de frente. Ele olhou para o gigante e enxergou um homem afrontando Deus. Ele olhou para os soldados e enxergou um povo sem fé. Ele olhou para Saul e enxergou um rei que já havia se esquecido de quem estava no controle. Segundo Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E então Davi fez o que ninguém esperava. Ele perguntou: O que acontecerá ao homem que matar esse filisteu? 1 Samuel 17:25. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos a família do vencedor em Israel. O povo estava paralisado pelo medo. Davi estava focado na vitória, porque onde todos viam derrota, ele via Deus agindo. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 Samuel 17:28.
Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o falando com os homens e ficou muito irritado com ele. Perguntou: Por que você veio aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E aqui está algo poderoso. Sempre haverá pessoas que tentarão diminuir sua fé. Sempre haverá quem diga que você não é capaz, que você não tem experiência, que você não pode. Mas a resposta de Davi foi clara. 1 Samuel 17:29. Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Davi não permitiu que palavras o fizessem recuar. Ele não discutiu, ele não brigou, ele apenas seguiu em frente, porque quem tem um chamado não perde tempo respondendo a críticos. A notícia se espalhou. Há um rapaz querendo lutar contra Golias. Em pouco tempo, Davi foi levado à presença do rei. Saul olhou para ele e riu. Você é apenas um garoto. Ele é um guerreiro. Você não pode lutar contra ele. 1 Samuel 17:33. E disse Saul a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi não via o que os outros viam. Ele via algo maior. Ele via o Deus que já havia lhe dado vitórias antes. 1 Samuel 17:37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Narrador. Davi já sabia o final da história. Ele já tinha vencido no coração antes mesmo de entrar no campo de batalha. Porque quando Deus está do seu lado, o impossível se torna inevitável. Davi não era um soldado, não tinha treinamento militar, nunca havia segurado uma espada em batalha. Ele era apenas um pastor, acostumado a cuidar de ovelhas, andar pelos campos e tocar sua harpa. Mas naquele dia, diante do maior desafio de sua vida, ele não recuou. 1 Samuel 17:32. Ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Os soldados riram. Saul hesitou. Você é apenas um menino. Esse homem é um guerreiro desde a juventude. Você não tem chance. Mas Davi não via um guerreiro. Ele via um homem mortal afrontando o Deus vivo. E ele sabia que Deus não falha. 1 Samuel 17:37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará das mãos deste filisteu. Davi já havia experimentado o poder de Deus antes. Quando ninguém estava olhando, quando ninguém acreditava nele, Deus já o treinava para algo maior. As batalhas que ele venceu no campo o prepararam para vencer no vale. Mateus 25:21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E agora eu te pergunto, quais pequenas vitórias Deus já te deu? Quantas vezes ele já te livrou? O mesmo Deus que esteve com você antes estará com você na próxima batalha. Saul ainda não entendia. Ele achava que Davi precisava de armadura, de espada, de escudo. Mas a armadura de Saul era pesada demais, estranha demais. Davi tentou andar, mas sentiu que aquilo não era para ele. 1 Samuel 17:39. Não posso andar com isso, pois nunca usei. E aqui está uma lição poderosa. Deus não precisa que você tente ser outra pessoa para vencer suas batalhas. Você não precisa da armadura de ninguém. Você só precisa da fé que já está dentro de você. 5 pedras, um estilingue, nenhuma espada, nenhum escudo, apenas fé. Isso era tudo o que Davi precisava. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Os exércitos de Israel e da Filístia se alinham. O silêncio toma conta do vale. O vento sopra levantando poeira e carregando a tensão no ar. No meio do campo de batalha, 2 homens se encaram. De um lado, Golias, o gigante, o guerreiro implacável. Seu escudo brilha ao sol. Sua lança parece um tronco de árvore.
Sua armadura pesa mais do que Davi inteiro. Do outro lado, um pastor, sem espada, sem escudo, apenas uma bolsa e um estilingue. 1 Samuel 17, 42 a 43. Olhou Golias e viu Davi. Zombou dele, pois era jovem e de boa aparência. Disse: Sou eu um cão para que venhas a mim com paus? A multidão prende a respiração. Os israelitas não ousam nem olhar. Golias se move lentamente, confiante em sua vitória. Ele sabe que já venceu. Sabe que não há chance alguma para aquele menino. 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. E ali, no meio do campo, diante do terror e do impossível, Davi declara a vitória antes da batalha começar, porque a guerra já estava vencida no céu. 1 Samuel 17:47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. A funda gira, o estômago de todos aperta, a pedra sai. 1 Samuel 17:49. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. O impossível aconteceu. O gigante caiu. O exército filisteu, que antes ria, agora se enche de terror. O exército de Israel, antes amedrontado, agora grita de alegria. O garoto que ninguém acreditava venceu. 1 Samuel 17:50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E agora eu te pergunto, qual é o seu Golias? Qual gigante precisa cair na sua vida? Saiba que a batalha já está vencida, porque o Senhor dos Exércitos luta por você. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe e comente. Deus luta minhas batalhas. O que essa história nos ensina hoje? 16 to 20 minutes. Narrador, voz firme, profunda e reflexiva. Davi e Golias não é apenas uma história do passado, é a sua história, é a minha história. Todos nós, em algum momento, já estivemos no Vale de Elá. Todos nós já enfrentamos gigantes. E a grande pergunta é: quando o gigante apareceu, você fugiu ou confiou em Deus? Romanos 15:4. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Narrador. Davi não venceu Golias porque era forte. Ele venceu porque confiava em Deus. Enquanto todos viam um problema impossível, Davi via uma oportunidade para Deus agir. Enquanto todos tremiam de medo, Davi se posicionava em fé. E essa é a primeira lição dessa história. O tamanho do seu gigante não importa. O que importa é o tamanho da sua fé. Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Close em Um Homem Orando. Ele está diante de um papel de despejo, mas sua expressão não é de desespero, é de confiança. Narrador. Talvez o seu gigante hoje não tenha uma lança e um escudo. Talvez ele tenha um nome diferente: ansiedade, depressão, dívidas, enfermidade, problemas familiares. Talvez ele te atormente há anos, sussurrando que você nunca vai vencer, que você não é forte o suficiente. Mas hoje eu te digo: Deus é maior que o seu gigante. Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Narrador. Davi não venceu com espada, não venceu com armadura. Ele venceu com aquilo que tinha em mãos e com a certeza de que Deus estava ao seu lado. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não precisa que você tenha tudo. Ele só precisa que você confie nele. 2 Coríntios 12:9.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cena: uma jovem segura exames médicos ruins, mas seus olhos brilham com fé. Narrador: e agora eu te pergunto: qual é o seu Golias? Qual voz tem tentado te paralisar? Qual batalha parece impossível na sua vida? Porque eu quero que você saiba que, assim como Deus foi fiel a Davi, ele será fiel a você. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Davi não venceu Golias quando a pedra acertou sua testa. Davi venceu Golias quando declarou com ousadia: eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Antes da luta começar, a vitória já estava decretada. Isso nos ensina a segunda lição: o que você declara determina sua vitória. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Você já declarou a vitória sobre sua vida? Ou tem falado apenas palavras de derrota? Quando Golias grita, qual é a sua resposta? O medo ou a fé? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Se Deus é contigo, quem será contra você? Se o Criador do universo está ao seu lado, qual gigante pode permanecer de pé? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A mão de um filho doente em um hospital, mas sorrindo com esperança. Davi não era o mais forte, nem o mais experiente, mas ele era o único que confiava no Deus vivo. E essa é a terceira lição dessa história. Deus só precisa de um coração disposto.